Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar sobre Londrina, a segunda maior cidade do estado do Paraná e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve salve! Então, bora lá? Bem, Londrina é uma das mais de trocentas cidades que o Paraná tem. Ela fica na região norte, tem quase 600 mil habitantes e é a quarta maior cidade do sul do Brasil. E a história desse pedaço de terra roxa começa desde que o mundo é mundo, mas a colonização de fato só começou no início do século XX com uma galera que saiu de Minas e São Paulo e chegaram numa cidade chamada Cambará. Aos poucos mais gente veio e a região foi se desenvolvendo, mas Londrina ficava para trás. Até que em 1922 o governo do Paraná resolveu entregar as terras para algumas empresas de colonização. E aí se iniciou a história da Companhia de Terras Norte do Paraná, que era filha da Paraná Plantations, que é uma empresa inglesa que começou o rolê na região norte do estado muito tempo antes. E o negócio era tão bom naquela época que quem chegasse nessas bandas ganhava um pedaço de terra para plantar. Então não tinha brigas, isso fez com que a produção do café tivesse um boom e muita gente viesse para viver ali. Agora o negócio deu certo, então em 1929 Londrina nasce, mas só vira município em 1934. E se você já percebeu a semelhança entre Londres e Londrina, saiba que tudo tem a ver, já que quem deu esse nome à cidade foi o britânico Simon Joseph Fraser, pela semelhança com o clima da capital inglesa. E Londrina é mais uma das poucas cidades brasileiras que foram planejadas seguindo o conceito de cidade-jardim. Durante o século XX se tornou a capital do café por conta da plantação e do comércio do café, foi considerada uma das cidades mais importantes do interior brasileiro nos anos 50. E tudo isso atraiu diversos imigrantes como portugueses, italianos, alemães e também japoneses que no fim formaram no Paraná, a segunda maior comunidade nipônica do Brasil, com mais de 25 mil pessoas. Londrina é uma das principais cidades do Paraná, tem um dos melhores IDHs de todo o estado, é uma cidade que cresce bastante nos setores da indústria, do comércio e serviços, mas o agronegócio, apesar de pequeno, é bastante forte, o que se vê durante a época da Expo Londrina. Londrina é uma das melhores cidades para fazer negócio, segundo a Urban Systems. Também está em 17º no ranking do Índice de Desafios de Gestão Municipal. É um grande polo estudantil com 10 universidades e faculdades, como a PUC Paraná e a Universidade Estadual de Londrina, além de ser uma das 30 cidades com a melhor educação do Brasil, dentre as que tem mais de 100 mil habitantes. E como você deve imaginar, polos estudantis têm grande potencial para crescimento, já que são cidades em constante mudança, justamente pela mescla de pessoas de diversos lugares que moldam o cenário urbano. Minha opinião, cidades universitárias são mais acolhedoras do que cidades não universitárias. A multiculturalidade faz toda a diferença. E falando em cultura, Londrina é a sede do Festival Internacional de Música de Londrina, também do Festival Internacional de Londrina, que é um dos mais importantes festivais de teatro da América Latina, e do Festival de Dança de Londrina. Tem mais que o dobro da área verde recomendado pela ONU, é uma cidade que se destaca no vôlei e no basquete, e alguns nomes conhecidos no Brasil todo vêm de lá, como Giba, Ana Vilela, Fernandinho, Maria Fernanda Cândido, Mário Sérgio Cortella, Nicole Balls e o mais famoso entre todos os seres que já habitaram terras paranaenses, o Sargento Farrura. E se você prestou atenção no vídeo, deve se perguntar como que um lugar que era a capital do café virou uma cidade completamente diferente? Se não se perguntou, agora vai ter a resposta mesmo assim, porque em 17 e 18 de julho de 1975 aconteceu um evento que mudou a história da região para sempre. A tal da geada negra com temperaturas de até 9 graus negativos que dizimaram mais de 300 mil hectares de café. Anos antes, Londrina produzia 50% de todo o café nacional, mas depois disso, nunca mais se recuperou. E não tem como falar do Paraná sem citar alguma coisa estranha, e Londrina não é nenhuma cidade normal, não. Na década de 1950, o Cine Teatro Municipal proibia as prostitutas de assistirem seus filmes. Então uma das moças se rebelou e reclamou, e o teatro começou a fazer uma sessão extra de cinema às 18 horas, daí elas poderiam ir. Um detalhe, a população local não fazia a menor ideia disso na época, então pensa no que não rolava lá. Outro fato vem lá de 1957, conta a história de uma mulher chamada Leci Suzana Garcia, que tinha 17 anos, e um belo dia, reclamando do cansaço, ela dormiu. Só que ela dormiu por 3 anos seguidos. Vários médicos religiosos
e outras pessoas vieram de todo mundo para tentar acordar ela, foi o fato daquela época. Mais tarde acabaram descobrindo que ela teve encefalite e entrou em coma, e 5 anos depois de dormir ela faleceu. Foi o suficiente para se tornar a bela adormecida do Paraná. A ciência certamente deveria estudar essa gente. Mas chega de papo, é hora de conhecer o que tem para fazer neste lugar. Então fica aí que agora eu vou te apresentar todos os motivos pelos quais você deve conhecer Londrina e concordar comigo quando eu digo que essa é a melhor cidade do Brasil. E se está gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante, criatura, para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer esta cidade maravilhosa. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso país e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link na descrição. Como eu falei antes, Londrina tem mais área verde do que a ONU recomenda. E isso é um reflexo da procura das pessoas por cidades cada vez mais arborizadas e com menor poluição do ar. Então, dá pra se dizer que Londrina fez muito bem o dever de casa quando o assunto é preservar a natureza, e isso se percebe claramente basicamente para todo lugar que se olha. O Lago Igapó é um grande exemplo disso, um lugar fantástico com o paisagismo assinado por Roberto Burle Marx, e sim, é o mesmo lá de Brasília, São Paulo e do Rio de Janeiro. Outro lugar é o Parque Municipal Arthur Tomás, com 85 hectares, trilhas e onde se vê animais e uma baita cachoeira de 25 metros de altura. Outros lugares interessantes na cidade são a Praça Marechal Floriano Peixoto, vulgo Praça da Bandeira, também a Praça Tomi Nakagawa, que comemora o centenário da imigração japonesa com um projeto baseado na filosofia e na história do Japão. A Praça Nishinomiya, inspirada nos jardins de pedra Zen de Kyoto, lá no Japão. E também a Praça Rocha Pombo, que é formada pelo conjunto arquitetônico dos prédios da antiga estação ferroviária e da antiga estação rodoviária. Ali hoje fica o Museu de Arte de Londrina e é um prédio de 1952 e a primeira construção em estilo moderno da cidade. E também o Museu Histórico Padre Carlos Vaz em estilo normando, que inclui até uma locomotiva Baldwin. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje, né? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca. E se você já conhece Londrina, utilize a hashtag #MinhaFotoMeuzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Continuando, o Jardim Botânico de Londrina é outro lugar único. São mais de 1 milhão de metros quadrados de área e um dos cartões postais da cidade, além de ser uma unidade de pesquisa e de conservação de espécies nativas do Paraná. Também o Cine Ouro Verde, de 1952, que tem esse nome em homenagem à cultura do café, que é o tal do Ouro Verde. Ali é onde acontecem muitos dos festivais que eu comentei antes no início do vídeo. Aí no Bosque Marechal Cândido Rondon, com 20 mil metros quadrados de área, onde se encontram espécies remanescentes da cobertura vegetal primitiva. A área de lazer Luigi Borghese, o popular Zerão, porque parece um zero gigante, e que tem pista de caminhadas, um riacho e um anfiteatro que comportam umas 15 mil pessoas tranquilamente. O Parque Estadual Mata dos Godói, que é uma das últimas reservas naturais de mata nativa do norte do Paraná, com várias espécies de animais e com uma flora típica da região. O Museu da Sociedade Rural do Paraná, com um acervo de objetos que eram utilizados no meio rural. A Concha Acústica, o Teatro Zaqueu de Melo, as capelas e salas históricas do Colégio Mãe de Deus, que remete à fundação da cidade na década de 1930. O calçadão da Avenida Paraná, o Monumento à Bíblia, o Monumento ao Passageiro, a Capela São Miguel Arcanjo, a Paróquia Santo Antônio, o Oratório Nossa Senhora do Silêncio, o Parque Ecológico Doutor Daisaku Ikeda, a Colônia Varta, um distrito da cidade fundado por famílias polonesas vindas de Curitiba e de Santa Catarina, ainda o Templo Budista Rompa Hongwanji, alguma coisa assim, o Templo Rompoji, a Mesquita Muçulmana Rei Faisal, a Catedral Metropolitana de Londrina, o Salto do Apucarani, uma cachoeira de 116 metros, o Autódromo Internacional Ayrton Senna e, claro, a Rota do Café, que é um trecho turístico que busca preservar a história da região e que conta com mais de 30 atrações em 9 cidades diferentes, incluindo fazendas, vinícolas, cafeterias e mais um montão de lugares. Bom, pequeno ser respirante, por hoje é isso. Espero que o título desse vídeo tenha sido respondido. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir sobre Londrina. E se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à vontade. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se você não gostou, não sei nem por que assistiu até aqui, não é? Por hoje é isso, gente. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo. E até a próxima. Tchau.